O que são os sonhos segundo o Espiritismo? Muitas vezes, encaramos os sonhos como meras criações da nossa mente, fragmentos do nosso dia a dia, imagens sem sentido. Eles podem parecer apenas um reflexo das nossas experiências diárias, emoções acumuladas e memórias armazenadas no subconsciente. No entanto, segundo a doutrina espírita, os sonhos podem ser muito mais do que isso. Para o Espiritismo, os sonhos são uma janela para o mundo espiritual. Durante o sono, nosso espírito se desprende parcialmente do corpo físico, permitindo que ele entre em contato com outras dimensões da existência. Essa experiência pode ser um meio pelo qual recebemos mensagens de espíritos, visitamos lugares espirituais e até mesmo temos encontros com entes queridos que já partiram. Muitos relatos apontam que durante o sono, algumas pessoas sentem sensações de extrema realidade, como se realmente estivessem vivendo aquilo. Para os espíritas, isso acontece porque, de fato, a alma pode estar viajando para além da matéria. Dessa forma, os sonhos podem ser interpretados não apenas como um fenômeno psicológico, mas também como uma experiência espiritual legítima e reveladora. De acordo com O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, os sonhos podem representar uma verdadeira emancipação da alma. Durante o sono, nosso espírito se desprende parcialmente do corpo e pode viver experiências em outras dimensões. Esse fenômeno é conhecido como desdobramento espiritual. A questão 401 de O Livro dos Espíritos diz: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito nunca está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este do seu concurso, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Isso significa que, quando dormimos, nossa alma pode se desprender parcialmente do corpo físico, permitindo que ela interaja com espíritos desencarnados. Esse contato pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente, dependendo do grau de sensibilidade e desenvolvimento espiritual de cada pessoa. Durante esses encontros, é possível visitar lugares espirituais, sejam eles elevados e harmoniosos, como colônias espirituais de aprendizado, ou locais mais densos, ligados a espíritos em sofrimento. Essas visitas podem trazer insights importantes sobre nossa jornada evolutiva e nos conectar com conhecimentos que não acessamos no estado de vigília. Além disso, nossa alma pode receber ensinamentos dos guias espirituais. Esses mentores aproveitam o estado de desprendimento do corpo físico para transmitir orientações, fortalecer nossa fé e esclarecer dúvidas que nos afligem. Muitos desses ensinamentos podem se manifestar em sonhos simbólicos, que precisam ser interpretados com atenção e sensibilidade para extrair seu verdadeiro significado. Mas, como diferenciar um sonho comum de um sonho verdadeiramente espiritual? É isso que vamos entender agora. Tipos de sonhos na visão espírita. Dentro do Espiritismo, os sonhos podem ser classificados em 3 categorias principais. 1. Sonhos comuns, produto do subconsciente. Esses sonhos são apenas manifestações do nosso cérebro, processando memórias, emoções e experiências do dia a dia. Durante o sono, o subconsciente trabalha para organizar as informações recebidas ao longo do dia, combinando fragmentos de vivências e sentimentos em narrativas muitas vezes sem sentido lógico. São aqueles sonhos desconexos em que nos vemos em situações impossíveis ou bizarras, como voar sem explicação, encontrar pessoas desconhecidas ou reviver eventos passados de maneira distorcida. Muitas vezes, esses sonhos são influenciados pelas nossas preocupações diárias, ansiedades, medos e desejos reprimidos. O cérebro, ao processar essas informações, pode criar cenários completamente aleatórios, sem relação direta com a realidade. No entanto, mesmo nesses sonhos sem um propósito aparente, é possível identificar elementos que refletem nosso estado emocional e psicológico, funcionando como um termômetro da mente. Embora esses sonhos não possuam uma conexão direta com o plano espiritual, eles são essenciais
para a manutenção da saúde mental, ajudando a descarregar tensões e a reorganizar pensamentos de forma inconsciente. Exemplo: você teve um dia estressante no trabalho e sonha que está perdido em um labirinto sem saída. 2. Sonhos simbólicos, mensagens espirituais codificadas. Nesses sonhos, podemos receber mensagens do plano espiritual, mas elas não chegam de forma direta. Em vez disso, surgem codificadas em símbolos e metáforas, exigindo uma interpretação cuidadosa para compreendê-las. Esses símbolos podem se manifestar de diferentes maneiras. Por exemplo, sonhar com água pode representar um processo de purificação espiritual ou renovação, enquanto um espelho pode indicar a necessidade de introspecção e autoavaliação. Cada elemento no sonho carrega um significado subjetivo e pode variar de acordo com a vivência e o estado emocional de quem sonha. Muitas vezes, essas mensagens não são claras à primeira vista. O espírito, ao retornar ao corpo físico, pode ter dificuldade em reter todos os detalhes da experiência vivida no plano espiritual. Assim, o que sobra na memória ao despertar são fragmentos e imagens simbólicas que precisam ser decifradas. A interpretação desses sonhos pode ser enriquecida pela prática da reflexão e do registro em um diário. Anotar os sonhos logo ao acordar pode ajudar a identificar padrões e compreender melhor os sinais que estão sendo transmitidos pelo plano espiritual. 3. Sonhos espirituais, experiências reais no plano espiritual. Esses são os sonhos mais profundos e significativos, pois representam verdadeiras experiências no plano espiritual. Diferente dos sonhos comuns, onde o subconsciente apenas reorganiza informações, nesses sonhos, a alma se desprende do corpo físico e pode vivenciar situações autênticas em outras dimensões da existência. Durante esses sonhos, a pessoa pode se encontrar com entes queridos que já desencarnaram. Essas experiências costumam ser marcadas por uma sensação intensa de realidade e pela presença de mensagens claras e instrutivas. Muitas vezes, os espíritos trazem palavras de conforto, revelações importantes, ou simplesmente um reencontro amoroso para amenizar a saudade daqueles que ficaram no mundo material. Além dos encontros com familiares e amigos desencarnados, também é possível receber ensinamentos de mentores espirituais. Esses guias, muitas vezes, aproveitam o estado de desprendimento do corpo físico para oferecer orientações valiosas sobre a evolução do espírito, desafios da vida terrena e caminhos a seguir para o crescimento pessoal e moral. Esses sonhos podem trazer informações que, ao acordar, a pessoa sente como uma verdade profunda, mesmo sem lembrar de todos os detalhes. Algumas vezes, a mente física não consegue reter tudo o que foi vivido no plano espiritual, mas a sensação e os aprendizados ficam gravados no espírito, influenciando decisões e comportamentos na vida cotidiana. Exemplo: uma pessoa sonha que conversa com um parente falecido e, ao acordar, se lembra claramente das palavras ditas, sentindo uma paz inexplicável. Agora que já sabemos diferenciar os tipos de sonhos, vamos entender como podemos interpretá-los e o que fazer para aproveitar melhor essas experiências espirituais. Os sonhos podem ser avisos espirituais. Há inúmeros relatos de pessoas que receberam mensagens ou premonições por meio dos sonhos. Mas será que isso é possível? Na questão 404 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: pode o espírito durante o sono se comunicar com outros espíritos? Resposta: sim, e frequentemente o faz. Pode mesmo entrar em relações com espíritos de ordem mais elevada e obter ensinamentos, assim como com espíritos inferiores, que podem influenciá-lo negativamente. Isso explica por que algumas pessoas relatam sonhos nos quais recebem mensagens importantes, orientações sobre decisões de vida ou até avisos de perigos iminentes. Agora vamos entrar em um dos aspectos mais fascinantes deste tema: os encontros com espíritos durante os sonhos. Como saber se um sonho tem origem espiritual? Nem todo sonho espiritual é um sonho revelador ou premonitório.
Existem algumas características que podem indicar que você teve uma experiência real no plano espiritual. Sensação intensa de realidade ao acordar. Mensagens claras e instrutivas. Contato com entes queridos desencarnados. Percepção de lugares desconhecidos, mas extremamente vívidos. Se você já teve um sonho com alguma dessas características, pode ser que tenha vivenciado um encontro real com o mundo espiritual. Mas como podemos nos preparar melhor para essas experiências? É isso que vamos descobrir agora. Como melhorar a conexão com o mundo espiritual durante o sono? Se você deseja aprimorar suas experiências espirituais durante o sono, aqui estão algumas dicas. Antes de dormir, faça uma prece sincera pedindo proteção e orientação. Evite consumir conteúdos violentos ou negativos antes de dormir. Mantenha pensamentos elevados e positivos. Anote seus sonhos em um diário para identificar padrões e mensagens recorrentes. Seguindo essas práticas, você pode aumentar suas chances de ter experiências espirituais enriquecedoras durante o sono.